Já começou a campanha eleitoral e o mercado já sente o impacto da disputa pelo Planalto com investidores estrangeiros, reduzindo a exposição à Bolsa Brasileira. Em meio a todo esse cenário, como já antecipei aqui para vocês, o JP Morgan rebaixou a recomendação para as ações do país para neutra. Para analisar esse movimento e o que ele representa para os ativos brasileiros, a gente conversa agora com Gabriel Barros, economista-chefe da RX Investimentos, que já está aqui comigo, meu querido. Bom dia, Gabriel, para você. Bem-vindo aqui à nossa programação. É um prazer conversar com você. Gabriel, dá para poder a gente separar nessa situação o que está acontecendo com o Ibovespa ou realmente é um conjunto de fatores? Porque, assim, temos ainda um cenário de muita estabilidade se a gente para pensar no cenário internacional. Mas agora, para o Brasil, e depois desse relatório do JP Morgan, a sensação que eu tenho é que o peso do cenário doméstico está muito maior. É realmente isso? Ou ainda é uma somatória de fatores que tem contribuído, né, para essa debandada agora da Bolsa Brasileira? Acho que você foi cirúrgica, acho que está perfeito. O relatório do JP Morgan ajudou bastante, é um banco estrangeiro, então se comunica muito, né, tem muito acesso aos investidores estrangeiros, isso ajudou, foi um gatilho, né, para essa reprecificação de Brasil. E acho que os fatores domésticos, como você bem colocou, vão começar a pesar cada vez mais, né? O que é, de certa forma, esperado e comum em ano eleitoral, né? Sempre que a gente tem ano eleitoral, os fatores locais, quanto mais próximo da eleição, começam a pesar muito mais na precificação dos ativos, e aí o câmbio, ele, em geral, tem mais volatilidade. Então, é o que a gente está vendo, e essa combinação de fatores, né? Essa volatilidade, digamos, esperada, de uma eleição super apertada, super polarizada, mais os relatórios de bancos, de investidores, acabaram mudando a precificação e aí a gente teve esse derretimento aí da Bolsa Brasileira, porque no fundo existe uma incerteza muito grande sobre o que vai ser o pós-eleição, né? Ninguém sabe exatamente, seja quem for o vencedor dessa eleição, o que será exatamente o pós-eleição. Então o mercado tem muita dúvida sobre, a partir de 27, como é que vai ser conduzida a política econômica. Isso acabou batendo, nos preços. Bom, a saída de investidores estrangeiros já supera a casa aqui dos 13 bilhões, né, Gabriel? Essa saída agora, ela passa a ser realmente estrutural de uma forma que a gente não consiga ver um retorno antes dessas eleições? Eu te pergunto isso porque até então, mesmo com a guerra acontecendo, para o Brasil, a gente tinha um gatilho positivo, que é o fato do Brasil ser exportador de commodity, e a eleição parecia estar sendo ignorada até dias atrás. Esse risco ou incerteza com o cenário fiscal do Brasil não é bem uma novidade, é algo que já vinha sendo debatido e falado, não era muito uma surpresa. Então, o que muda especificamente no humor dos investidores para esse risco ser precificado de uma maneira tão forte assim como que a gente tem visto? E aí, né, o que eu te perguntei do início, a gente consegue reverter isso ainda esse ano? Acho que é o timing, tentando ser bem objetivo, o timing. Todos esses fatores já estavam na mesa, como você bem colocou, mas a gente estava relativamente mais distante da eleição. Agora a gente está muito próximo. Então, o timing, essa proximidade, quanto mais próximo, mais volatilidade. Então, acho que o timing acaba explicando uma boa parte desse movimento que a gente viu na semana passada. Então, o grande problema é que esses desafios que o Brasil tem, aí, principalmente do ponto de vista das contas públicas, do equilíbrio fiscal, ele não está sendo debatido. Outras questões também não estão sendo debatidas, infraestrutura, segurança pública. Então, essa campanha não parece que vai tratar dos problemas do país. Isso é uma outra coisa que pode parecer um detalhe, mas acho que afeta também essa percepção sobre o que será o pós-eleição, dado que não parece que haverá debate concreto sobre os problemas estruturais do país. Isso acaba criando uma certa dificuldade política para você entregar uma agenda de reformas, tanto macroeconômicas quanto microeconômicas, robusta. Então, acho que isso está permeando também essa reprecificação que a gente viu na semana passada de Brasil. Muito, né, como você falou aí, Gabriel, incerteza sobre como que vai ser o pós-eleição, né, principalmente em relação ao fiscal. Quais perguntas especificamente você acha que o mercado quer agora que sejam respondidas, né? O que está faltando para esses candidatos responder exatamente quando se trata de fiscal? Pergunta boa, pergunta difícil. Eu diria o seguinte, acho que a expectativa de mercado é baixa sobre o que os candidatos vão
vão dar em termos de detalhes. Acho que ninguém espera muito detalhe em torno das medidas. Eu acho que é mais a direção. No governo atual, por exemplo, o governo tem basicamente dito que vai manter o arcabouço fiscal. E manter o arcabouço fiscal, ele é um problema, ele é insuficiente. Quando a gente faz conta, a trajetória da dívida pública, ela não estabiliza, ela continua crescendo de forma ininterrupta com o arcabouço atual vigente. Então, isso gera uma preocupação. Quando a gente olha os demais candidatos, o candidato mais bem colocado da oposição, ele tem dito que fará um ajuste entre 1 e 1,5 ponto do PIB. É um ajuste importante, porém ele é insuficiente para recolocar a trajetória da dívida em estabilização e queda. O objetivo é trazer essa dívida para baixo. O Brasil tem uma dívida 25 pontos percentuais acima dos emergentes. Então, tem que reduzir a dívida. Então, o tamanho do ajuste é muito maior do que o que está sendo dito. Então, além disso, Débora, uma coisa que o mercado acompanha muito, que poderia ajudar a formar a expectativa melhor do mercado, é um pouco mais de detalhe, ainda que a gente sabe que não haverão muitos detalhes, mas, por exemplo, tem se dito que a regra fiscal vai ser uma regra de dívida. Uma regra de dívida hoje ela não é suficiente para ancorar as expectativas de mercado, porque a dívida o governo não controla, tem várias variáveis, né? O que o governo controla efetivamente é a despesa. Então a gente precisa atacar o gasto. Depois do gasto atacado, a gente consegue conversar sobre dívida. Então, a gente precisa de mais informações, o mercado precisa de mais informação sobre o que será feito sobre a trajetória da despesa. Hoje, essa trajetória é muito negativa, ela não ajuda na trajetória de déficit e de dívida, e isso gera uma preocupação grande. Então, mesmo com poucos detalhes esperados que os candidatos deem, o ideal é que haja uma priorização de ineficiências no gasto, que é muito grande. A gente fechar o nosso papo, eu queria falar um pouco sobre câmbio contigo, porque a gente também viu aí uma alta importante, né, do câmbio, isso traz uma pressão inflacionária gigantesca e até então a gente tinha os juros brasileiros sendo um grande atrativo também para os investidores, além da questão, né, de commodities, enfim. Mas mesmo com os juros brasileiros altos, o real parece ter perdido um pouco a atratividade. A gente teve o Citi, se não me engano, na semana passada, retirando a moeda da estratégia de carry trade deles. Quando nem o diferencial de juros é suficiente para sustentar o câmbio, qual que é o tamanho do alerta sobre a percepção de risco? Uma ótima pergunta sua. O câmbio, como você me falou, ele vem se sustentando justamente pelo diferencial de juros, né? Quando a gente vai rodar os modelos matemáticos para tentar explicar a direção do câmbio, que economista sempre erra, a variável que sozinha mais explica é o diferencial de juros. E como existe uma expectativa de que o Fed, o Banco Central Americano, suba juros, ou nesse ano ou no começo do ano que vem, e o Banco Central aqui, tudo indica, continuará cortando, esse diferencial de juros vai cair. Eu acho que isso já começou a bater na moeda, acho que tende a aumentar o impacto no real. Então, eu esperaria uma desvalorização adicional olhando para frente em função dessa redução do diferencial de juros. E isso mostra o tamanho da nossa vulnerabilidade, né, Débora? A economia brasileira ela vem se deteriorando, né? Os fundamentos macroeconômicos vêm se deteriorando. A gente basicamente tem uma economia que cresce à base de anabolizantes, né, à base de estímulos, não é um crescimento orgânico. Tem muito estímulo fiscal, parafiscal, de crédito sendo dado para manter esse PIB artificialmente elevado. A gente sabe que o nosso PIB potencial é 1%, 1,5% no máximo, entre 1 e 1,5%, não vai passar disso. Qualquer modelo que a gente roda dá entre 1 e 1,5%. Então, o PIB potencial é muito baixo. A inflação, ela está bem distante da meta já há muito tempo, e mesmo com a Petrobras absorvendo uma parte importante do diferencial, de paridade de preços em relação a combustíveis. Então, tem muito problema, tá tendo muita deterioração dos fundamentos, tem as estatais, o déficit das estatais é cada vez maior, o governo tem se utilizado, cada vez mais de atalhos por fora do arcabouço fiscal, por fora da regra fiscal, para continuar estimulando a economia. Então, tudo isso contamina os fundamentos e piora a percepção de risco do país. Então a situação não é boa e a gente, infelizmente, vai ter que corrigir esse problema, né? É, não dá para carregar isso por muito mais tempo. É isso, vamos então aguardar aí próximos passos. Meu querido, quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos aqui com o economista-chefe da ARX Investimentos, Gabriel Barros. Bem-vindo sempre, boa semana para você, Gabriel. Até uma próxima. Obrigado, boa semana. Até mais.